Wikipédia é, sem dúvida, um dos recursos mais úteis na internet. É uma enciclopédia gratuita que tem um artigo sobre praticamente qualquer assunto. Hoje vamos dar uma olhada em alguns dos artigos mais perturbadores da Wikipédia, incluindo um experimento de ressurreição sangrento, um culto mórmon assassino e uma mulher que foi responsável pelo tráfico de mais de 5.000 crianças. Vamos investigar. Se você curte mistérios da internet e conteúdo perturbador, inscreva-se e ative as notificações para mais vídeos assim. Se quiser apoiar o canal, torne-se membro do Ko-fi ou do canal para acessar vídeos completos e outros benefícios, ou deixe uma gorjeta clicando em agradecer abaixo do vídeo. Obrigada a todos que consideram isso. Como você provavelmente adivinhou pela introdução, este vídeo abordará uma série de tópicos que alguns podem achar perturbadores, incluindo assassinato, tráfico e experimentos envolvendo animais. É recomendada a descrição do espectador? Você pode clicar no link na descrição para se tornar um membro do Ko-fi e assistir a uma versão sem cortes e sem anúncios deste vídeo, que apresenta detalhes extras e uma entrada extra inteira que não era adequada para esta versão. O nome Georgia Tunn pode não ser familiar para você, como não era para mim, mas essa mulher é realmente responsável pela morte de mais de 500 crianças, além do sequestro e tráfico de mais de 5.000. Na verdade, na década de 1930, a cidade de Memphis, no Tennessee, tinha a maior taxa de mortalidade infantil do país. E isso se devia principalmente às ações de Georgia. Georgia nasceu em julho de 1891, em Filadélfia, Mississippi, e desde o início parecia querer seguir um caminho diferente do que era esperado dela como mulher naquela época. Ela não parecia interessada em casamento ou em ter filhos. Seu pai queria que ela se tornasse uma pianista de concerto e a fez ter aulas de piano desde os 5 anos de idade e, embora tenha continuado essas aulas até a idade adulta e se formado na faculdade com um diploma em música em 1913, ela nunca se interessou realmente por isso e queria mesmo era ser advogada como seu pai. Ela passou no exame da ordem no Mississippi, mas seu pai não queria que ela se tornasse advogada porque na época não era visto como um trabalho para mulheres. Aceitando a derrota, ela fez cursos de serviço social e decidiu se tornar uma assistente social, pois era uma das poucas carreiras aceitáveis para mulheres solteiras. Georgia acabou começando a trabalhar como diretora de recepção na Sociedade de Lar para Crianças do Mississippi, e lá ela se tornou próxima de Anne Atwood, filha de um amigo da família. Anne, 8 anos mais nova que Georgia, havia recentemente dado à luz a um filho fora do casamento chamado Jack. Nessa época, Georgia adotou uma recém-nascida chamada June, mas supostamente não a tratava bem. Embora June tivesse muitos presentes materiais, nunca lhe foi dada muita atenção e a atitude de Georgia em relação a ela foi descrita como fria. Em 1924, Georgia foi demitida do orfanato devido a métodos questionáveis de arranjar adoções, e pouco depois, ela se mudou para Memphis com Annie e Jack. Suspeita-se que as duas mulheres tinham um relacionamento amoroso nessa época. Georgia logo encontrou emprego como secretária executiva em uma filial da Sociedade Infantil do Tennessee, e não demorou muito para ela assumir a organização, aparentemente através de táticas agressivas. Foi aqui que seus crimes malignos começaram. Georgia acreditava que famílias de baixa renda eram incapazes de cuidar adequadamente das crianças e que elas deveriam ser colocadas com pessoas que ela considerava superiores. Ela usou diversas táticas para coagir pais biológicos, sobretudo mães solteiras pobres, a entregarem seus filhos para a adoção por intermédio dela. Ela pressionava essas pessoas, ameaçava com ações legais e às vezes as convencia a entregar seus bebês temporariamente, alegando que seriam devolvidos quando na verdade seriam levados permanentemente, provavelmente para nunca mais serem vistos.
Em muitos desses casos, Georgia mentiu e disse às mães que seus recém-nascidos precisavam de cuidados médicos urgentes, mesmo que na verdade eles tenham nascido saudáveis. Georgia mentia às mães dizendo que seus filhos haviam morrido, quando na verdade ela os tinha sequestrado e colocado em lares adotivos ou vendido para adoção. Houve também casos em que mães solteiras deixavam seus filhos na creche e, quando voltavam para buscá-los, eram informadas de que os serviços sociais haviam levado as crianças para cuidados. Às vezes, pais deixavam seus filhos temporariamente em orfanatos devido a doenças ou desemprego. Quando a situação melhorava e podiam cuidar deles novamente, voltavam, apenas para serem informados que as crianças haviam sido adotadas ou que o orfanato não tinha registro de terem estado lá, estando efetivamente desaparecidas. As famílias dessas crianças desaparecidas tentavam localizá-las, mas isso se provou quase impossível, porque a Geórgia destruiu seus registros, criou registros falsos para mostrar aos pais adotivos e não manteve registros dos pais que haviam adotado as crianças. Ela não se esforçou para garantir que as crianças fossem para um bom lar. Desde que recebesse o pagamento, não se preocupava com a segurança ou bem-estar deles. Muitas das crianças levadas por Georgia foram colocadas em famílias abusivas, incluindo arquivos P, ou usadas como mão de obra infantil em fazendas. E esses tipos de pais, obviamente, não se importavam de onde as crianças vinham, mas quando aqueles que queriam adotar uma criança por razões genuínas notavam detalhes suspeitos nos registros da criança, alguns questionavam e eram silenciados por Georgia e seus cúmplices com ameaças de ação legal. Ela tinha conexões em vários lugares que a ajudaram a realizar tudo isso, incluindo o prefeito de Memphis, E. H. Crump, que era conhecido por aceitar subornos de bordéis, salões de jogos e outros negócios ilegais, e uma juíza de tribunal de família chamada Camille Kelly, que apoiava Georgia quando ela ameaçava injustamente os pais com ação legal. Ela também tinha conexões que arranjavam para ela pegar bebês que nasciam em prisões e instituições psiquiátricas, bem como aqueles nascidos em casas para mães solteiras, e apesar dos compromissos de permitir que os bebês ficassem com suas mães por pelo menos 3 meses para que pudessem amamentar, ela frequentemente os levava dentro de semanas, alegando falsamente que havia sido ordenada a fazer isso pelo tribunal. A lei no Tennessee proibia as agências de venderem crianças, mas permitia que cobrassem por seus serviços, e assim a sociedade de Geórgia normalmente cobrava cerca de $7 por adoção, o que era um valor razoável na época. No entanto, determinada a obter um lucro significativo com seu trabalho, ela começou a organizar adoções privadas, fora do estado, principalmente na Califórnia e em Nova York, nas quais cobrava entre $755 mil por vez, o que seria até $80 mil em 2024. Alguns estimaram que Georgia e seus cúmplices fizeram o equivalente a até $16 milhões em 2024 ao longo dos anos de tráfico de crianças. Antes da adoção, Georgia supostamente abusava e negligenciava as crianças sob seus cuidados. De acordo com o artigo da Wikipedia, citação: sem instalações de moradia, a sociedade mantinha as crianças à espera de colocação em instalações públicas e lares adotivos. Na década de 30, Memphis tinha a maior taxa de mortalidade infantil do país, principalmente devido ao bronzeamento. Em 1943, um rico empresário doou a mansão na Avenida Poplar, número 1556, para a sociedade. Os escritórios e recepção situavam-se no térreo e os berçários no andar superior. A equipe feminina usava uniformes brancos de enfermagem, embora a maioria não tivesse treinamento e até abusasse de substâncias. As crianças eram comumente sedadas e as mais difíceis de lidar eram deixadas para morrer de fome. Tão frequentemente ignorava as recomendações dos médicos para crianças doentes, negando-lhes cuidados ou medicamentos, o que muitas vezes levava a mortes evitáveis por doenças como diarreia. Algumas vítimas estão enterradas no cemitério Elmwood, em Memphis, Tennessee, mas outras crianças nunca foram contabilizadas. O número exato de crianças falecidas permanece desconhecido, com estimativas de cerca de 500 mortes devido a maus tratos. Enquanto as crianças estavam sob seus cuidados, também houve relatos de abuso físico e abuso sexual por Georgia, bem como até mesmo assassinato direto.
Toda a operação durou mais de 25 anos, até setembro de 1950, quando relatos de que a agência de Georgia estava vendendo crianças resultaram no lançamento de uma investigação oficial. A Sociedade de Lar para Crianças do Tennessee foi fechada pouco tempo depois. A parte mais enfurecedora sobre isso é que a investigação começou tarde demais, pois apenas 3 dias antes, Georgia havia morrido de câncer uterino aos 59 anos, sem nunca ter enfrentado qualquer consequência por seus crimes abomináveis. No momento de sua morte, ela ainda morava com Ann Atwood. Na verdade, ela havia adotado Ann alguns anos antes, o que era uma prática um tanto comum entre casais do mesmo sexo para garantir que seus parceiros herdassem seus bens. Após a investigação, o estado do Tennessee processou o patrimônio de George por $500 mil, o equivalente a cerca de 6,5 milhões de dólares hoje, mas o caso foi resolvido fora do tribunal e cerca de 2/3 de seu patrimônio de 82 mil foram cedidos. Em 1979, foi aprovada uma lei exigindo que o Estado ajudasse irmãos que haviam sido vítimas de Georgia e da Sociedade de Lar para Crianças do Tennessee a se encontrarem, e em 1996, isso foi estendido para incluir quaisquer pais biológicos vivos. Acho que essa é a única luz no fim do túnel após tudo isso, mas infelizmente, a maioria dos pais que tiveram seus filhos roubados nunca teriam sido reunidos, e muitos morreram acreditando que seus filhos estavam mortos, ou pelo menos sem ter como saber de qualquer maneira. Outra parte infeliz dessa história é o fato de que os efeitos das ações de George ainda podem ser vistos hoje no sistema de adoção. Antes dela, a adoção era muito incomum nos Estados Unidos da América, e como ela visava casais ricos e até famosos para se tornarem pais adotivos, ela conseguiu remover muito do estigma em torno da adoção, quase tornando-a uma nova tendência. De certa forma, isso não é ruim. Muitas mais crianças que foram colocadas em cuidados agora têm famílias por causa deste estigma reduzido, mas eu argumentaria que havia maneiras muito melhores de fazer isso sem o maltrato e a morte de tantas crianças inocentes. Também há algo que simplesmente não me parece certo sobre essas crianças serem adotadas mais depois de tudo isso porque a Geórgia as comercializou como tabuleiros em branco que poderiam ser facilmente moldados no que os pais adotivos quisessem. Sem mencionar a ideia de que apenas os pais ricos deveriam ter a chance de adotar. Embora eu acredite totalmente que as crianças devam ter algum nível de estabilidade financeira, é mais importante que elas tenham pais amorosos do que pais super ricos. O legado da Geórgia continua a afetar negativamente o processo de adoção de várias maneiras. Por exemplo, NewHopeInvestigations.com destaca, cito, muito infelizmente para os adotados até hoje, Georgetown tornou prática comum falsificar as certidões de nascimento dos adotados para refletir informações incorretas. Ela agiu assim para encobrir seus rastros e ocultar seus crimes sinistros. Os legisladores estavam mais do que ansiosos para aprovar essa prática com a suposta intenção de poupar os adotados do estigma da ilegitimidade. Na verdade, muitos desses legisladores viraram a cabeça para o outro lado porque eles mesmos haviam adotado crianças através da Georgia TAN. Ainda hoje, todos os 50 estados emitem uma certidão de nascimento original para os adotados, bem como uma certidão de nascimento alterada que reflete os pais adotivos como os pais biológicos. O certificado original geralmente é então selado para sempre, incapaz de ser acessado até mesmo pelo próprio adotado. Atualmente, poucos estados permitem aos adotados acesso irrestrito à certidão de nascimento original. Imagine não conhecer sua história biológica ou composição, sua etnia ou histórico médico. Alguns adotados não têm nenhum conhecimento sobre si mesmos, outros têm apenas pedaços e partes. Ainda outros foram alimentados com informações erradas que mantiveram por anos, apenas para descobrir que as informações que lhes foram dadas, suas próprias identidades, foram completamente fabricadas. Um artigo da Wikipedia intitulado Experiments in the Revival of Organisms descreve um documentário de 1940 com o mesmo título que documenta a suposta pesquisa soviética sobre a ressuscitação de organismos mortos.
Para o propósito deste vídeo, eu assisti à versão em inglês deste documentário e deixe-me avisá-lo antes de você procurar por ele. É absolutamente horrível, especialmente se você for particularmente sensível ao sofrimento animal como eu sou. Na verdade, está incorporado no artigo da Wikipedia, então, se você decidir conferir a página, esteja ciente disso. De qualquer forma, o grão e o tremuluzir do filme dão a ele uma vibe assustadora desde o início. Começa com o professor John Burdon Sanderson Haldane, um cientista britânico, afirmando ter visto algumas das experiências do filme realizadas pessoalmente. As imagens dos primeiros experimentos não são muito perturbadoras e são realmente bastante fascinantes. O primeiro mostra um coração de um cachorro morto que voltou a bater em condições artificiais, como se ainda estivesse dentro de um organismo vivo. O segundo mostra pulmões sendo inflados com ar, o que provavelmente é algo próximo do que você viu na aula de biologia na escola, embora aqui o sangue venoso desoxigenado esteja sendo bombeado para os pulmões e se transforme em sangue arterial oxigenado. Haldane então passa a descrever um experimento no qual a cabeça decapitada de um cachorro pode ser efetivamente ressuscitada com uma bomba venosa e arterial. E isso é ilustrado com um diagrama a princípio, mas então é mostrado o vídeo do experimento real com a cabeça de um cachorro de verdade, e você pode ver que ela reage a estímulos piscando quando é cutucada no olho e se encolhendo quando é feita cócegas com uma pena. O pesquisador aplica ácido cítrico ao redor do nariz e da boca do cachorro, que lambe a área com a língua. Não sei se o cachorro está conscientemente ciente do que acontece ou se são apenas reflexos. Eu estaria inclinada a adivinhar que ele está conscientemente ciente até certo ponto, mas me perdoe por não querer pesquisar mais a fundo e descobrir com certeza. Eu prefiro tentar me convencer de que ele não está sofrendo tanto quanto parece estar. Após o sucesso na reanimação de órgãos isolados e uma cabeça inteira, os cientistas decidiram tentar reanimar um organismo inteiro usando um dispositivo coração-pulmão chamado autojetor. Um cachorro é usado novamente neste experimento, e Haldane esclareceu que ele está sob anestesia, então não sente nenhuma dor. Eu realmente espero que isso signifique que ele também não tem consciência do que está acontecendo, mas eu duvido. Os pesquisadores começam drenando o sangue do cachorro, o que para seu coração e respiração, e logo ele é declarado morto. Depois, eles acoplam o autoejetor e, 10 minutos após a morte do cachorro, acionam o dispositivo. A circulação artificial faz o coração começar a bater novamente e a respiração continuar como se nada tivesse acontecido. De repente, o cachorro que estava morto move o rosto e começa a reagir ao toque novamente. O autojetor é desligado e desconectado e o coração e os pulmões do cachorro continuam funcionando normalmente. Embora o cachorro esteja fraco e incapaz de se mover muito por algum tempo depois que a anestesia passa, 10 a 12 dias após o experimento, ele voltou ao seu estado normal, se movendo e comendo. Você nunca saberia que ele havia sido declarado morto por 10 minutos. Haldane explicou que os cães podem viver por anos após o experimento sem efeitos prejudiciais, crescendo, ganhando peso e até mesmo tendo famílias. Vários cães foram observados por anos após passarem pelos experimentos e 3 foram mostrados no vídeo. Todos pareciam felizes e saudáveis, e um era o descendente ressuscitado de 2 cães que também haviam sido ressuscitados usando o mesmo método. Como alguém que se interessa por biologia, os resultados desses experimentos são sinceramente fascinantes, mas ver imagens reais deles no documentário foi incrivelmente estranho e meio difícil de assistir. Os experimentos foram realizados por Sergei Brukhonenko, que demonstrou a cabeça do cão ressuscitado na frente do segundo Congresso de Patologistas Russos em Moscou em 1925. O documentário russo original foi lançado em 1940 e mais tarde narrado por Haldane para o público de língua inglesa. Ele também foi convidado para fornecer comentários para mais 2 filmes documentários soviéticos, embora estranhamente esses agora pareçam ser mídias perdidas, e apenas o documentário que descrevi está atualmente disponível online.
Quando o filme foi exibido para uma plateia em Londres no final de 1942, muitos ficaram maravilhados com os resultados do experimento, e Bernard Shaw, um crítico irlandês, escreveu sobre o filme citando: "Até me sinto tentada a ter minha própria cabeça cortada para que eu possa continuar a ditar peças e livros sem ser incomodada por doenças, sem ter que me vestir e despir, sem ter que comer, sem ter mais nada para fazer além de produzir obras-primas de arte dramática e literatura." Nem todos estavam tão encantados assim. Embora se acredite que os experimentos descritos no documentário tenham ocorrido, alguns duvidam da autenticidade das imagens mostradas. De acordo com o artigo da Wikipédia, citação: "A legitimidade do filme é controversa, com alguns comentaristas sugerindo que é uma recriação dos experimentos reais, que foram mais modestos. De acordo com alguns cientistas que afirmam ter visto os experimentos no filme, a cabeça do cão decepada só sobreviveu por alguns minutos quando ligada ao coração artificial, ao contrário das horas afirmadas no filme." Outra fonte de ceticismo são os cães drenados de sangue e depois trazidos de volta à vida, pois após 10 minutos de morte eles deveriam ter sofrido graves danos cerebrais. De acordo com os registros do Instituto, os cães só sobreviveram por alguns dias, não vários anos como o filme afirmava. É difícil dizer se os resultados alegados no documentário são exagerados ou não. As filmagens provavelmente são dos experimentos reais, mas são todos pequenos clipes costurados juntos em vez de uma única tomada contínua, então quem sabe se o suposto cão revivido é o mesmo que morreu, ou se os clipes foram rearranjados para parecer que o cão havia sido revivido quando na realidade os clipes de antes e depois foram todos filmados antes do cão morrer. De qualquer forma, a pesquisa de Sergei foi creditada como contribuinte para avanços no campo do suporte de vida artificial e transplante de órgãos, e após sua morte, ele recebeu o prestigioso Prêmio Lenin. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é uma denominação religiosa mórmon que segue 4 textos sagrados: a Santa Bíblia, o Livro de Mórmon, a Doutrina e Convênios e a Pérola de Grande Valor. A Igreja uma vez permitiu a poligamia, embora em 1890 tenha abandonado a prática e excomungado alguns mórmons polígamos. Era um homem chamado Alma Lebaron, que se mudou para o México em 1924 com suas 2 esposas e 8 filhos. Alma formou uma comunidade agrícola em Chihuahua e foi assumida por seu filho Joel quando ele morreu em 1951. Joel eventualmente mudou a comunidade para Salt Lake City, em Utah, e a renomeou para a Igreja do Primogênito da Plenitude dos Tempos. Isso é um trava-línguas. De qualquer forma, o grupo era composto por cerca de 30 famílias vivendo em Utah e na península da Baía da Califórnia. Em 1972, houve um desentendimento entre Joel e seu irmão mais novo, Ervil, que era seu segundo no comando, e isso levou Ervil a começar sua própria seita em San Diego, que ele nomeou a Igreja do Primogênito do Cordeiro de Deus. O desacordo entre os irmãos se transformou em uma rivalidade acirrada e terminou com Ervil ordenando o assassinato de Joel no México. Seu irmão mais novo, Velan, assumiu a igreja de Joel e Ervil tentou mandar matá-lo também várias vezes na próxima década. Ervil era conhecido por ter se casado com pelo menos 13 mulheres diferentes e ter gerado mais de 50 filhos, além de um número de enteados. Muitas de suas esposas eram menores de idade quando se casaram com ele. Em 1974, Ervil foi condenado pelo assassinato de Joel, mas a decisão foi anulada por uma tecnicidade que alguns suspeitavam envolver um suborno, e Ervil era um homem livre novamente. Nos próximos anos, Ervil ordenou os assassinatos de várias outras pessoas, incluindo os líderes polígamos rivais Bob Simmons em 1975 e Hulon C. Allred em 1977. Ele também ordenou os assassinatos de muitos membros de sua própria família e das famílias de seus apoiadores que não o apoiavam.
Não se acredita que ele tenha matado alguém pessoalmente, em vez disso, fazendo seus seguidores e até suas esposas e enteados fazerem seu trabalho sujo. Sua 13ª esposa, Rena Chenoweth, foi julgada e absolvida pelo assassinato de Rulon Allred, embora mais tarde tenha confessado o crime em uma memória que publicou em 1990, na qual também implicou uma das enteadas de Aryville, Ramona Marston. A 10ª esposa de Aryville, Vonda White, foi condenada e sentenciada à prisão perpétua pelo assassinato de Dean Vest, um apoiador de Aryville que tentou deixar a igreja. Aryville supostamente até ordenou o assassinato de sua própria filha, Rebecca, de 17 anos, que estava grávida de seu segundo filho na época e esperava deixar a igreja depois que ela desse à luz. Infelizmente, ela nunca chegou tão longe e acredita-se que tenha sido estrangulada pelo enteado de Aryville, Eddie Marston, e Dwayne Chenoweth, irmão de Rena, a 13ª esposa de Aryville. Aryville acreditava na expiação pelo sangue, que é uma doutrina na história do mormonismo que a maioria dos grupos desde então abandonou, embora ainda seja praticada por alguns grupos dissidentes. Centra-se na crença de que quando Jesus morreu por nossos pecados, isso não incluía pecados eternos, que são pecados que não serão perdoados por Deus, como a blasfêmia contra o Espírito Santo. De acordo com essa crença mormon, a única maneira de expiar um pecado eterno é sendo morto de uma maneira que permita que seu sangue escorra no chão como uma oferta sacrificial. Aryville usou a doutrina da expiação pelo sangue para justificar os assassinatos que ordenou, mas ninguém realmente sabe se ele acreditava genuinamente nos ensinamentos da prática ou se apenas a usava como desculpa para convencer seus apoiadores a eliminar seus rivais. No 1º de junho de 1979, a polícia no México capturou Aryville e ele foi extraditado para os Estados Unidos da América, onde foi condenado por seu envolvimento no assassinato de Rulon Allred. Ele foi condenado à prisão perpétua, mas seus crimes não cessaram. Enquanto estava na prisão, ele escreveu uma Bíblia de 400 páginas que intitulou O Livro dos Novos Pactos, e um dos mandamentos era matar membros da igreja desobedientes. Ele incluiu os nomes de vários seguidores que afirmou terem traído a igreja e que deveriam ser punidos com a morte ou talvez redimidos pela expiação de sangue. Às 16 horas do dia 27 de junho de 1988, 4 pessoas foram assassinadas separadamente no que ficou conhecido como os Assassinatos das 4 Horas. Dwayne Chenoweth, que supostamente seguiu ordens e assassinou a filha de 17 anos de Aryville, foi baleado e morto com sua filha de 8 anos enquanto fazia recados após aparentemente abandonar a igreja. Honestamente, não posso dizer que tenho muita empatia pelo próprio Dwayne, dado que ele supostamente matou uma jovem grávida de 17 anos, mas assassinar também sua inocente filha de 8 anos é absolutamente horrível. Eddie Marston, enteado de Aryville, que também teria estado envolvido no assassinato de Rebecca, foi baleado do lado de fora também. Mark Chenoweth, também parente da esposa de Aryville, Rena, foi baleado várias vezes em seu escritório. 7 pessoas, principalmente familiares de Aryville, estiveram envolvidas nos assassinatos e 5 suspeitos foram condenados. Demorou até maio de 2010 para que a última suspeita, Jacqueline LeBaron, fosse detida pelo FBI, e ela passou menos de 5 anos na prisão após se declarar culpada de conspiração para obstruir crenças religiosas. Aryville supostamente cometeu suicídio em 16 de agosto de 1981, um ano após ser condenado à prisão perpétua. O número total de pessoas que ele ordenou que fossem assassinadas não é conhecido com certeza. Estima-se que sua lista de assassinatos na prisão resultou em mais de 25 mortes, e isso não inclui quantas pessoas ele matou antes de ir para a prisão. Embora ele tenha morrido há mais de 40 anos, ainda tem alguns seguidores hoje em dia, e muitos de seus familiares e ex-seguidores estão supostamente escondidos, com medo de que suas vidas ainda estejam em perigo. A maior parte das informações abordadas aqui vem da página da Wikipedia sobre Aryville LeBaron, bem como de algumas das páginas vinculadas.
Há também artigos sobre outros membros da família LeBaron, a igreja do primogênito e vários outros tópicos relevantes que são todos bastante interessantes, então eu recomendaria dar uma olhada se você quiser saber mais. Eu também queria abordar brevemente outro artigo intitulado Massacre da família LeBaron e Langford. O massacre ocorreu em novembro de 2019 com membros da comunidade Mormon de Lemora, que é lar de residentes da Igreja do Primogênito, bem como de santos dos últimos dias convencionais e mormons fundamentalistas independentes. Aparentemente, a comunidade Lamora tinha laços com Los Salazar, o grupo de cartel que atualmente domina a área, e no dia 4 de novembro, membros de um grupo rival, La Línea, foram suspeitos de assassinar 9 pessoas da comunidade. Acredita-se que eles estavam tentando interromper a infiltração de Los Salazar em Chihuahua, em vez de realmente mirar nos residentes. As vítimas, a maioria das quais eram crianças e alguns parentes de Ervil LeBaron, foram mortas depois que atiradores abriram fogo em um comboio de 3 carros transportando residentes para um casamento, com alguns morrendo de ferimentos de bala e outros queimando vivos em um carro. As vítimas foram Maria Miller, de 30 anos, cujo nome de solteira era LeBaron, Dorna Ray Langford, de 43 anos, Christina Langford, de 29 anos, Howard Miller, de 12 anos, Trevor Langford, de 11 anos, Rogan Langford, de 2 anos, e os gêmeos de 8 meses Titus e Tiana Miller. Outras 6 pessoas, incluindo 5 crianças, ficaram feridas, mas sobreviveram ao ataque. Vários suspeitos foram presos em conexão com o massacre, mas não parece que alguém tenha realmente sido condenado. Julian LeBaron, cujo irmão Benjamin também foi morto por atiradores de cartel em 2009, disse ao New York Times que a polícia da área trabalha com os criminosos e participa do assassinato de mulheres e crianças, sugerindo possivelmente que os responsáveis não enfrentariam quaisquer consequências. O último artigo que vamos cobrir é intitulado Acidente de ônibus de Hendek de 1965. A página é curta, então vou ler a partir dela e depois discutir mais detalhes usando outras fontes. Na madrugada de 11 de agosto de 1965, por volta das 13h15, o ônibus de passageiros Cinemalo Divan, operado pela Divan Tourism e dirigido por Özdemir Suer, estava viajando na rodovia D100 de Istambul para Ankara. Perto da aldeia de Kagalohan Baba, o ônibus colidiu com um caminhão que transportava ácido nítrico que estava esperando na beira da estrada devido a uma falha no eixo. O caminhão estava sendo operado por Mustafa Filik. Como resultado do acidente, o ácido nítrico no tanque do caminhão derramou no chão e em uma poça à beira da estrada. Os intensos vapores criados pela reação do ácido nítrico com a água causaram pânico entre alguns dos passageiros que estavam dormindo dentro do ônibus. Acharam que o ônibus estava em chamas e tentaram evacuar em pânico? No entanto, quando saíram do ônibus, seus pés entraram em contato com o ácido nítrico derramado no chão, causando queimaduras neles. Na tentativa de aliviar a dor, eles entraram em uma mistura de água e ácido nítrico, resultando na morte de 18 deles no local. 7 passageiros, incluindo o motorista do caminhão, Mustafa Falik, ficaram gravemente feridos e morreram mais tarde no Hospital Estadual de Adapazaro. Entre as vítimas, havia 17 indivíduos que sofreram ferimentos, incluindo cidadãos dos Estados Unidos e do Líbano, bem como o motorista do ônibus Özdemir Suar. O incidente foi inicialmente atendido pelos moradores da aldeia Kargalohan Baba e soldados do 476 Batalhão de Transporte Leve estacionados em Hendak. Após o acidente, os corpos dos 18 passageiros que entraram no ácido nítrico foram queimados em uma cova cavada pelos aldeões a 10 metros do local do acidente. A cerimônia fúnebre e as orações foram conduzidas pelo imã da aldeia no local da cova. Os parentes das vítimas ergueram um túmulo memorial, chamado Cemitério Memorial dos Mártires do Trânsito, no local da cova onde os corpos foram colocados.
Claro, este acidente, como descrito pela Wikipédia, é absolutamente trágico, mas algumas das fontes que ele referencia incluem detalhes muito mais horríveis. De acordo com Tahabert.com, que tem fotos dos registros originais do jornal e algumas outras fontes que encontrei, havia fumaça saindo da poça de produtos químicos no chão do lado de fora e se infiltrando no ônibus, tão espessa que os passageiros não conseguiam ver uns aos outros, por isso pensaram que o ônibus estava pegando fogo. Quando eles pularam do ônibus, pisaram no ácido que imediatamente começou a queimar seus pés, e quando viram uma poça de água, jogaram-se nela, esperando que lavasse o ácido e aliviasse a dor, só que não era apenas água, também tinha ácido misturado. Citação: 23 passageiros começaram a derreter um a um naquela poça que pensavam ser água. Muitos tinham queimaduras espalhadas por todo o corpo e cada vez mais pele estava sendo corroída pelo ácido quanto mais tempo permanecia ali. Aparentemente, a queima podia ser sentida a 2 quilômetros de distância e até mesmo os ossos dos passageiros começaram a se dissolver. No final do tormento, não sobrou muito dos corpos. O caminhoneiro, Mustafa, sofreu com queimaduras excruciantes por 6 horas antes de finalmente morrer. Muitos que conseguiram sobreviver ficaram com cicatrizes graves e alguns até perderam os olhos. Um paciente disse no hospital que não conseguia suportar a dor, era tão ruim que eles queriam que os paramédicos os matassem. Isso deve ser uma das piores maneiras de se morrer. Não consigo nem imaginar o quão doloroso seria para sua carne e ossos se dissolverem. Imagino que os vapores do ácido entrariam nos pulmões deles e começariam a queimá-los por dentro também. Infelizmente, parece que este acidente e as vítimas que morreram nele foram em grande parte esquecidos. Além da página da Wikipedia e de alguns outros artigos, mal há informações sobre isso online. Vamos esperar que um acidente tão terrível nunca mais aconteça. Gostaria de ouvir seus pensamentos, teorias e sugestões para futuros vídeos nos comentários. Se gostou do vídeo, considere curtir e se inscrever. Muito obrigado aos meus membros do Ko-fi e do canal, cujos nomes estão na tela. Agradeço muito o apoio de vocês. Obrigada por assistir. Até o próximo vídeo.